Olá, minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Seja qual for o horário que vocês estejam me assistindo, sejam todos bem-vindos. Eu sou Xavier, sou músico, produtor, arte educador, me tornei pesquisador da cultura popular através da minha vivência. Sou nordestino, cearense, moro em São Paulo há 20 anos, trabalho aqui com vários projetos sociais, projetos de arte e educação, de inclusão cultural. E hoje eu estou aqui em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, projeto PROAC Expresso Direto de 2021, para falar sobre as rodas populares, né? Um recorte muito mais específico mesmo, da gente falar sobre, enfim, sobre o que é que essas rodas populares e essas manifestações que acontecem nesse formato de roda, o que é que elas propiciam pra gente, né? Ontem a gente falou um pouco mais sobre as danças sagradas, as danças circulares, né? Com um recorte até um pouco maior, saímos aqui da questão do Brasil, exatamente, aqui do nosso país, e fomos para um lugar, fomos para uma questão um pouco mais macro, para entender onde a gente está chegando nessas manifestações que acontecem em roda, seja ela qual for, né? A gente está aqui falando de rodas populares, num recorte da manifestação da cultura popular, porém, uma roda de oração, uma roda de bate-papo, né? Todas as manifestações que acontecem em roda, a gente está aqui para falar também do ponto positivo que isso traz para a nossa vida, né? Bom, minha gente, no Brasil, as danças circulares, elas correm aí, né, pelas manifestações populares, elas se destacam pelo ambiente, seja ele familiar. O que eu quero dizer do ambiente familiar é que, às vezes, ele é passado culturalmente, né, essa tradição ela é passada de forma, às vezes, oral e passada de pai para filho, né, de avô, enfim, dos mais antigos até os mais novos. Algumas manifestações, inclusive, se perdem nesse meio do caminho, nessa transmissão, eu diria, né? Bom, as coreografias, as formações, a musicalidade, os instrumentos, a indumentária, a forma como ela acontece, elas são realmente passadas de pai para filho, geralmente, né, nessa tradição paternal aí, mas temos também as matriarcas em algumas manifestações, ainda bem. Então, o objetivo de tudo isso, na verdade, quando era repassado, né, era a perpetuação dessa prática cultural que acontecia naquela região, seja naquela família, naquela comunidade. Entre algumas que se destacam, entre várias, eu fui escolhendo algumas aqui para a gente falar. A ciranda, né, por exemplo, que é um tipo de dança e música que acontece na região de Pernambuco, originária lá da região do Nordeste, muito predominante ali na região de Itamaracá, que temos a nossa linda, maravilhosa cantora, mestra Lia de Itamaracá. E essa prática, né, na região do litoral, ela teve um início ali muito em cima das mulheres, né, nas famílias dos pescadores, né, e elas cantavam e dançavam esperando ali os seus maridos, esperando os pescadores virem da labuta, virem do trabalho, virem do mar. E ela formava uma grande roda e geralmente se dançava na praça, na praia mesmo, ali no litoral. E essa música tinha um compasso lento, marcado pelo bombo, né? E a dança, ela sugere um movimento do mar, um movimento das ondas, é muito bonito. O ritmo geralmente é um ritmo quaternário composto, então ele é lento, tem o compasso marcado pelos instrumentos. Alguns usam instrumentos de sopro também, mas nós temos o bumbo ou zabumba, temos o tarol, o ganzá, o maracá, e os cirandeiros, eles fazem um movimento, um bailado de mão, uma pegada mais forte na roda, na dança, né? Quando simula aí a batida do bumbo, que simula também essa maré que vai e vem. É muito bonito. Também temos outra manifestação em roda que acontece, que é muito famosa nos ciclos. Lembra que eu falei dos ciclos, né? A gente tem o ciclo junino. No ciclo junino, a gente tem a quadrilha. A quadrilha, ela também acontece em roda, né? Muitas vezes as quadrilhas mais modernas, elas saem dessa formação da roda, mas ela também acontece, digamos assim, na roda. Ela é muito comum nas áreas rurais, né? Do Nordeste, do Brasil. E
é muito interessante, porque os instrumentos também, alguns se repetem, né, como o zabumba, o bumbo, mas aí a gente já tem, já entra a sanfona, a musicalidade já está mais ligada ao forró, ao triângulo, né, já está muito ligada ao shot, ao coco, o baião, o coco que a gente vai já falar também. Samba de roda, ele tem uma influência portuguesa, né, e ele teve uma introdução da viola e do pandeiro aqui no Brasil. Em determinadas regiões, lembra que eu falei, né? Cada região, ela tem uma coisa muito específica, ela pode entrar um instrumento, pode tirar um instrumento, pode entrar um tipo de roupa, um tipo de figurino que não é usado em tal região, né? Um tipo de comida, um preparo para aquela manifestação. Então, quando a gente fala da cultura popular, da manifestação, a gente não está falando só da ciranda, do coco, né? A gente está falando de algo que envolve o instrumento que é tocado, o jeito que é cantado, por que que é cantado daquele jeito, por que que é tocado daquele jeito, se está ligado a algum tipo de santo, se é uma religião de matriz africana, se é católica. Então, são muitas coisas para a gente ir observando aí. Mas o samba de roda, ele é acompanhado pelo atabaque, pelo ganzá, o reco-reco, ele entoa algumas cantigas, né, que depois geralmente tem isso, né, no canto de roda tem uma pessoa que canta, que faz a toada principal, e aí depois as pessoas que estão participando da roda entram ou tanto com a palma, ou propriamente com o coro, né, como a gente chama, que é esse canto, que é um canto que canta todo mundo junto ali, não necessariamente com uma preocupação técnica, vocal, né, de estar afinado, de fazer alguma coisa nesse sentido, mas geralmente com muita força, com muita energia, com muito amor, com muita entrega, né? Então isso é muito legal de ver nas rodas. O poder, até isso, né, gente? Se a gente parar para ver, até isso é muito legal, porque a gente vê que tem o poder da roda, mas o canto, né? Tudo que acontece naquela roda. Se você para aqui em roda, todo mundo, e a gente se olha olho no olho e tal, isso já tem é diferente. É diferente, a gente vai conversar. Então os grupos, geralmente, quando querem conversar e todo mundo se vê, a forma mais... onde se dá realmente para compartilhar, onde todo mundo pode vivenciar aquilo junto, é numa roda, né? Bom, aí nós temos instrumentos, o coro, né? As músicas são ligadas realmente ao culto dos orixás, aos caboclos. Nós temos a capoeira, o samba de roda, enfim, essa festa, ela tem duas características, assim, né, do samba de roda, o samba chula e o samba corrido. A chula é uma forma de poesia, né? Ela é declamada pelo solista, enquanto o grupo escuta atento e se rendendo aos encantos ali daquela dança. Depois tem cada participante entra no meio da roda, dança ali ao som da batucada, participa com as palmas e depois sai, né? Também conhecido como a umbigada. Cada participante ao sair da roda, ela convida um novo para entrar na dança, e aí tem aquele encontrão da barriga ali, da umbigada, que é uma referência muito bonita, né? Tanto para entrar como para sair da roda, como uma espécie de pedir uma permissão mesmo para estar ali. A gente tem o pau de fita, que são danças de fitas, né? Coreografadas, veio da Europa, como boa parte da nossa cultura popular, né? Uma parte vinda da Europa, grande parte vinda das matrizes africanas, né? Ameríndio também. Aí teve esse encontro com os indígenas que aqui já estavam, com o nosso povo, e aí renderam, né? Tantas manifestações, assim, rendeu tantas manifestações ricas e bonitas aí, coloridas, né, e diversas. A coreografia do pau de fita, ela é como se fosse uma ciranda, né? Ela também tem, só que tem um mastro central. Nesse mastro central tem a dança da roda, ela acontece em torno disso. E aí os dançarinos, eles vão se movimentando meio em zigue-zague, as fitas elas vão sendo trançadas. É muito bonito, tem muito, né? Tem muita gente que chama de transilim. Lá no Crato, no Ceará, terra da minha família, tem a dança do transilim, a dança é famosa como dança do transilim. Por exemplo, em São Paulo é a dança de fita, né? Em Minas também é a trança-fita ou dança do mastro. É aquilo que eu falei, minha gente, cada lugar vai mudando, né? Cada região específica chama ou canta diferente ou dança diferente, né?
Deixa eu ver mais aqui. Eu queria falar para vocês também do carimbó. O carimbó, na sua língua tupi, ele se refere ao tambor, né? Com o qual marca-se o ritmo, o tambor do carimbó. Daqui é o curimbó. O curimbó é esse tambor tradicional que dá nome ao carimbó. Também tem outro tipo de instrumento que está presente nessa roda, né, de carimbó, que são os maracás, né? A dança do carimbó ela surgiu em torno de Belém, na zona do Salgado, que é Marapanim, Curuçá, Algodoal, ali na Ilha do Marajó. E ela passou de uma dança tradicional para um ritmo um pouco mais moderno, influenciando a lambada e o zouk, que são outros ritmos aí que surgiram através da manifestação, né, popular, da manifestação cultural mais originária aí. É interessante a gente perceber isso também, né? Alguns ritmos, eles foram chegando ao mundo pop, digamos assim, ao mundo popular, através de misturas mesmo, né? Misturas um pouco mais modernas, digamos assim, tá? Bom, a dança ela é apresentada em pares também, embora eles façam o giro circular. Estamos falando aqui de roda popular, de rodas circulares aí, né, dessas manifestações que acontecem na roda. Ela tem os pares ali, mas assim como as quadrilhas juninas, mas ela também acontece nesse formato de roda. Bom, as danças ligadas às religiões, né, de matrizes africanas, por exemplo, o candomblé, as danças que acontecem no candomblé, né, elas são estruturadas e coreografadas, executadas no xirê, né? Então esse termo xirê é utilizado para denominar a sequência na qual seus deuses são reverenciados ou invocados durante os cultos que são a eles destinados. Então é também chamado como a roda dos orixás, né? Primeira entre todas e é a forma do círculo, né? A famosa antiga roda sagrada, que pode ser encontrada em várias culturas, como eu falei aqui. Em todas as danças, né, os dançarinos eles rodam em torno de um centro, ao tempo que as rodas também tornam também sobre si num duplo movimento de rotação e translação. Então, enquanto alguns dançarinos estão dançando ali no meio, a roda também vai se movimentando. Isso traz um movimento muito bonito para a manifestação. A forma, né, essa forma do círculo na África, ela tem uma importância muito grande, né, que ela simboliza a Grande Mãe, né? Contém ali os elementos masculinos e femininos e as coreografias referentes às divindades da água, Oxum e Iemanjá, que geralmente possuem esse movimento circular. Bom, queria falar para vocês também a dança da capoeira clássica, né? A gente vê uma roda, o que é que a gente já pensa? Pô, tá rolando uma roda de capoeira. Então a capoeira é uma luta disfarçada em dança, né? Muita gente discute esse termo da luta disfarçada, mas vou explicar por que da luta disfarçada, porque ela foi criada pelas pessoas escravizadas, os povos escravizados, trazidos da África, nos navios, aqui no Brasil. Então, dentro das senzalas, dos quilombos, né, após aquela mistura de culturas e tribos africanas ali juntos, né, as pessoas, elas foram se encontrando, e o resultado disso tudo, né, como uma defesa ou até mesmo como uma celebração, foi acontecendo, como eu falei ontem, né? Geralmente numa preparação de uma fuga ou numa celebração, simplesmente numa celebração, eles faziam as manifestações em roda, né? Nos quilombos. Então surgiu aí, a gente tem o jongo e a gente tem como a capoeira muito famosa, que foi reprimida durante muito tempo. Como ela tem sempre essa conotação de luta, então ela teve que ser... Aí é aquele ponto que ela teve que ser disfarçada como uma prática, digamos assim, da cultura popular, né? Uma manifestação ali. Então as músicas geralmente falam de deuses africanos, ou alguns fatos, né, curiosos que acontecem ali na própria roda, né, da capoeira. Temos instrumentos como o pandeiro, que aqui está comigo, e a gente tem esse ritmo da capoeira, né? E a gente tem berimbau também, geralmente 3 na roda, né?
um berimbau chama berra-boi ou gunga, com uma cabaça maior, que ele tem o som mais grave. Depois, do lado direito dele, geralmente fica o berimbau gunga, o médio, que é uma cabaça média, um som mais intermediário. E a gente tem do lado esquerdo o berimbau viola, com uma cabaça menor, que tem um som mais agudo. Depois a gente tem o pandeiro, temos o atabaque, algumas pessoas usam o agogô também, até um reco-reco. Outra dança circular, danças circulares que acontece, que a gente não pode deixar de falar aqui, são as danças indígenas, né? As danças indígenas, ela tem um significado, gente, para os seus praticantes ali, para os indígenas, obviamente, muito grande, muito forte, é muito específico com o momento, né? E com cada ritual que eles estão representando ali. Então, geralmente eles estão cultualizando ali, né, cultuando as divindades espirituais indígenas, né, ou pela colheita, ou pela falta, né, dessa colheita na plantação, pela fartura ou não, né? Então, pela caça, pela pesca, por uma, digamos assim, uma expressão social, um casamento, enfim, celebrando a vida de alguém, o nascimento, a morte, né? Então, as danças indígenas, elas têm um significado muito, muito grande, e elas têm, geralmente, essa função de agradecer ou cultuar mesmo ali as divindades espirituais, né? Uma das danças famosas, né, nas comunidades, a gente tem as danças indígenas que expressam, digamos assim, a paz, ou pode expressar um preparo para a guerra e tal, ou até mesmo casamento, celebrar um casamento, como na tribo dos Chavantes, que isso é muito comum. Bom, a dança... A gente está falando aqui de recortes, as danças indígenas, né, as danças de matrizes africanas, mas as danças circulares, antes de mais nada, são dança dos povos, né? E essa é a dança do povo do mundo inteiro. Então, cada manifestação, cada lugar, cada tipo de comemoração, cada linguagem, cada sotaque, tudo isso vai influenciar na manifestação de roda que acontece. Temos as danças meditativas, que são danças que acontecem com movimentos geralmente repetitivos ali e que promovem o estado de meditação mesmo, né? Então é interessante a gente pensar também nessas danças meditativas, danças que geralmente estão ligadas a plantas curativas, às danças da natureza, rituais que acontecem na natureza. Como eu venho falando desde ontem no nosso vídeo, minha gente, um dos objetivos principais das danças circulares, das manifestações populares, tudo que acontece na roda ali, é a celebração de algo que está ligado a um ciclo e principalmente o que isso pode estimular, né? O que é que essa dança, o que é que essa manifestação ela pode estimular para além da pesquisa, para além de ser uma dança do jongo, uma dança do coco, né? Então isso, quando a gente leva para as escolas, para os projetos, né? Eu que já trabalhei em alguns projetos sociais, sei e percebo isso na prática, a importância disso tudo, quando a gente trabalha, né, com as danças circulares ou com as manifestações populares de roda, né? Eu queria até pedir licença para vocês cantar aqui um ponto do jongo, né, do jongo Dito Ribeiro, que acontece aqui no Sudeste, acontece em São Paulo, mas especificamente em Campinas. É um ponto super bonito, que ele é mais ou menos assim, ó. Quem foi que disse, quem que falou, que em Campinas não havia jongueiro? Quem foi que disse, quem que falou, que em Campinas não havia jongueiro? Ô Dandá, abre a roda, ô Dandá, abre a roda, ô Dandá, abre a roda, ô Dandá, abre a roda. Esse é o jongo Dito Ribeiro. Bom, minha gente, como eu falei, né,
é muito importante a gente perceber como as manifestações populares elas acontecem de diferentes maneiras. O nosso recorte aqui do projeto está falando sobre as rodas, seja na dança, seja na música, seja nas brincadeiras de roda, né? Pensem aí. Vamos fazer um exercício, vamos pensar nas primeiras brincadeiras que a gente lembra na nossa vida, né? Se a gente parar para pensar o quanto as brincadeiras de roda influenciam aí pra gente, né? Uma contação de histórias que acontece em roda. Eu me lembro, por exemplo, de no sertão, sempre tinha aquele momento dos mais velhos contarem as histórias, né? Às vezes os mais novos ficavam com medo, aquela luz da lua linda lá e todo mundo... Geralmente estava todo mundo em roda, né? Então é uma forma muito inclusiva mesmo, né? Participativa. Então sempre que a gente está dançando em roda, é importante a gente pensar nessas danças sagradas, né? Para a gente chegar até aqui. Muita gente dançou em roda, muita gente cantou em roda, muita gente propôs, né, atividades ali que aconteceram que acontecem nesse formato. Então as rodas populares elas estão aí, né, nesse recorte do nosso país, no Brasil, espalhado em diversos estados, às vezes mudando apenas o nome, mudando a forma que ela acontece. Minha gente, eu quero dar dicas agora aqui para vocês. A gente já falou sobre coco, falou sobre ciranda, falou das tradições populares aí, dos ciclos onde elas acontecem, ciclo junino, ciclo natalino, né? A gente já falou também, importante a gente perceber uma coisa. A gente está aqui em 2023 falando sobre cultura popular, né? Mas eu falei aqui, trouxe relatos e coisas de manifestações que acontecem de muitos anos atrás. E aquilo vai passando de geração em geração, aquilo vai se transformando também. E eu acho que é importante a gente, como educador, pessoas que que trabalham com a cultura popular, com a educação, com projetos, né, que trazem inclusão de alguma forma, é importante a gente sempre perceber, discutir esse papel da tradição, mas discutir também os preconceitos, né, como que acontece hoje. Será que a mesma manifestação que acontece lá no interior do Ceará é a mesma que acontece se ela for repetida no centro de São Paulo? Será que ela vai ser repetida da mesma forma? Se ela acontece no centro do Rio de Janeiro, das grandes capitais? Não precisa ser esse eixo sudeste, né, nordeste, essa diferença tão grande, mas a manifestação que acontece em Fortaleza, no centro da cidade, é a mesma que acontece em Sobral? É a mesma que acontece no interior, né? Então a gente tem nuances, tem diferenças aí, mas é importante a gente perceber isso. Dentro da cultura popular, a gente tem machismo, né? A gente tem homofobia, infelizmente, e a gente precisa falar sobre isso, né? Manifestações que são muito ligadas, como eu falei aqui, acho que ontem ainda, né, sobre essa coisa paternal, essa coisa do homem, né, do patriarcado. Então é importante a gente perceber também e dar valor e atenção às manifestações também que vêm das grandes matriarcas, das mestras, né? Durante muito tempo tem essa coisa dos homens cuidarem da música, da coisa do trabalho, da coisa forte, mas as mulheres é quem estavam segurando ali algo parecido com como acontece no barracão de uma escola. Não estou comparando, mas chegando dentro desse espaço do barracão eram todas as mulheres que estavam trabalhando, costurando, fazendo a comida. Todo o trabalho, obviamente, ali é coletivo, então o trabalho da costura, da comida é tão importante como o trabalho de fazer o instrumento, de cantar, de tocar. Então é importante também da gente ir discutindo de alguma forma o papel de cada um, né, dentro da cultura popular, de como isso vai se transformando também nos tempos de hoje. Eu, como educador, tenho que ter essa preocupação, tenho que ter esse olhar um pouco mais crítico em relação às manifestações que aconteciam em 1930, desde a época em que foram feitas as expedições, né, para poder entender, mapear, registrar o que acontecia nas diferentes regiões do país, para o que se acontece hoje. Então, se você, por exemplo, trabalha numa educação formal, trabalha dentro de uma escola, né,
numa instituição que você tem que tomar esse cuidado, né? A cultura popular ela tem que entrar para além das datas comemorativas. Então, quando a gente fala assim, a gente começa a perceber essa manifestação como algo vivo e algo que está aí se transformando sempre, né? Não adianta, a tradição é a tradição, ela acontece anos e anos e anos naquela mesma época do ano, naquele mesmo período, no período de colheita, no período de seca, no período do carnaval, no período natalino, né? Mas a gente tem como uma função histórica e social aí, eu acho, temos que ter esse olhar crítico, né? Eu falo muito isso para as pessoas que pesquisam, para os mais novos, alunos, amigos, curiosos que vêm falar sobre a cultura popular. Então é muito importante, é aquela coisa, né? Como a gente vai entender o respeito à tradição, mas também não ter o receio de enfrentar algumas coisas que estão enraizadas ali de uma forma, ao meu ver, ao meu olhar, de uma forma um pouco negativa. Então, quando se tem muito machismo, quando se tem misoginia, né, quando se reforça racismo, né, quando se reforça uma intolerância religiosa, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu me lembro de uma situação do Maracatu Cearense há uns anos atrás. Estava tendo um encontro no Centro Cultural Dragão do Mar, lá em Fortaleza, e tinha gente do país inteiro, estudantes, aquela coisa toda, e muita gente ficou horrorizada, porque no Maracatu Cearense as pessoas pintam a cara de preto, né? As rainhas eram feitas por homens. Então eu lembro que na época gerou-se uma discussão muito grande em torno daquilo, mas acho importante a discussão, mas acho importante também uma pesquisa, né? Acho importante a gente fazer o dever de casa, para entender de onde vem, né? De onde vem, qual é a origem disso, por que é feito assim. Ah, tá, entendi. Então, vale a pena manter essa tradição? A gente vai continuar reforçando isso? Ou não? A gente vai levar para um outro lugar? Eu acho que é como um papel social de cada pessoa mesmo, né? De cada cidadão, né? Enfim, você viver o futuro, viver o presente, mas, claro, se empoderando e tendo conhecimento do que já foi vivido e do que muita gente já fez para que a gente chegasse até aqui agora, falando disso, tocando nossa música moderna, tocando nossos instrumentos computadorizados, mas sem esquecer do nosso glorioso pandeiro, onde a gente canta um pouco. A vida tava tão boa, pra que mandou me chamar? A vida tava tão boa, pra que mandou me chamar? Eu tava no Juazeiro, no interior do Ceará. Eu tava no Juazeiro, no interior do Ceará. Enfim, minha gente, quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui até agora, que assistiram o primeiro vídeo. Muito obrigado aí pela participação, né, nesse programa de Rodas Populares. Muito legal falar com vocês sobre isso. Vou deixar algumas dicas de vídeos aqui para vocês assistirem. Todos esses vídeos, por exemplo, tem no nosso glorioso YouTube. Tem um doc Mulheres do Samba de Roda, anotem aí. Vou deixar aqui também nos comentários, vou escrever aqui para vocês. Tem um curta chamado Danças Regionais, que ele fala mais do coco de roda, que é da Isabela de Castro. Cultura popular, o ritmo e a dança do coco de roda. A origem da ciranda e danças de roda, o mundo em nós mesmos. Lia de Itamaracá e a ciranda no meio do mundo. Muito legal também esse vídeo. Tem uma história sobre o mestre Baracho, a história da ciranda. Tem alguns vídeos falando sobre o jongo. Tem um documentário que chama Comunidade Jongo Dito Ribeiro, que é aqui no YouTube também, que é super bonito. E tem a ocupação Dona Ivone Lara, também falando sobre um pouco do jongo e de algumas manifestações que acontecem em roda. É isso, minha gente. Um beijo. Muito obrigado pela participação de todos. Curtam, comentem, deixem aí os comentários. Vamos participar, vamos fazer desse vídeo como se a gente estivesse assistindo ele em roda. Tá legal? Valeu, um beijo e até a próxima.